Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gosto da vontade divina na minha alma, dá-me tua bênção para que eu possa fazer todas as ações sobre teus olhos maternais. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe, amém. E a tia, não sou nada, Deus é teu, Pai, eu te amo. Tema do dia, 21 de 1, do livro do Céu 11, texto 111, 3 de novembro de 1915. Necessidade de Jesus de comungar a si mesmo antes de dar-se aos outros. Como deve a alma oferecer a comunhão? Depois de ter recebido a Santa Comunhão, pensava para mim como deveria oferecê-la para agradar a Jesus. E ele sempre benigno disse-me: minha filha, se queres agradar-me, oferece-a como a minha própria humanidade a ofereceu. Eu, antes de dar em comunhão aos outros, comunguei a mim mesmo e quis fazer isto para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões das criaturas, para encerrar em mim todas as reparações de todos os sacrilégios, de todas as ofensas que haveria de receber no sacramento. A minha humanidade, encerrando a vontade divina, encerrava todas as reparações de todos os tempos e, recebendo-me a mim mesma, recebia-me dignamente. E com todas as obras das criaturas foram divinizadas pela minha humanidade. E como todas as obras das criaturas foram divinizadas pela minha humanidade, assim também quis selar com minha comunhão as comunhões das criaturas. De outra maneira, como podia a criatura receber um Deus? Foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber-me a mim mesmo. Agora tu, filha minha, recebe-a em minha vontade. Une-te à minha humanidade e assim encerrarás tudo. E eu encontrarei em ti as reparações de todos, a retribuição de tudo e minha complacência. Mas bem encontrarei outra vez a mim mesmo em ti. É muito forte, é muito grande, né? Tudo isso. É interessante que eu também muitas vezes ficava me perguntando, meu Deus, como um Deus imenso, como um Deus imenso. É um mistério de fé, mas às vezes eu queria entender como Deus imenso se faz alimento. Algumas vezes eu queria tanto compreender esse mistério, mas não dá, porque é mistério, a nossa mente não alcança jamais um mistério tão grande, tão grande. E ao mesmo tempo eu pedia tanto a Deus assim, meu Deus, é, a cada comunhão que a gente faz, que eu fazia, dá minha fé, para que eu possa comungar dignamente. A gente sempre faz, né, no início da missa, o pedido de perdão dos nossos pecados, né, a contrição, porque a gente vai receber o próprio Deus. Então, para mim, é sempre grandioso demais receber a comunhão. Ao mesmo tempo, na minha, na nossa pequenez, que não atende de forma nenhuma, não sei, esse amor tão grande de Jesus, que quis se tornar pão, né?
E agora, com essa meditação, a gente vê assim, dessa grandeza. Só um poderia ser completa essa comunhão. Só Deus pode dar Deus a Ele mesmo. Então, essa comunhão de Jesus, Ele comunga a si mesmo para que Ele mesmo se entregue completo a Deus, né? Então, na humanidade dele, Ele leva Deus a Deus. E aqui ele diz que está colocado em toda a humanidade. Então, ele, não sei nem dizer a palavra, meu Deus, de tão grande que é. Ele contém em si toda a humanidade, né? Toda a humanidade está contida ali em Jesus, porque ele fez a reparação completa de todos que comungaram, que estão comungando e quem vai comungar. Então, passado, presente e futuro está completo nesse ato, né, que Jesus fez, assim como todos os atos que ele fez. O caminhar, o andar, o olhar, o se emocionar, o chorar, até o tomar banho, o passear, estar em contemplação, estar conversando, fazendo as pregações, o batismo, todos os atos de Jesus, todos os atos, ele divinizou e ele reparou por nós. E teve a reparação consumada, que foi o sacrifício da cruz. Então ele fez tudo, ele nos doou tudo, ele nos deu tudo, não falta absolutamente mais nada, somente o sim do homem, somente o meu sim, o sim da humanidade, a vontade de Deus, só basta sim abrir-se em nós esse sim para que ele entre e permaneça. Então, nisso aqui a gente vê assim, eu vejo a grandeza, né? O que é o comungar. O comungar agora nele, como ela diz, como ele diz, a Luísa diz a cada um de nós, comungar na divina vontade, né? Porque todas as obras foram divinizadas. Então, ele diz, de outra maneira, como podia a criatura receber um Deus? Era isso que eu ficava, meu Deus, como pode a criatura receber um Deus? Como pode? Se ele não tivesse passado por isso e nos ter dado essa grandeza. Ninguém é digno, ninguém jamais seria digno, senão ele, somente ele. Então ele diz, foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber-me a mim mesmo. A gente só merece. É os merecimentos de Jesus. É por ele que a gente merece. Tudo, 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 tudo. Tudo é por ele. Se ele não tivesse feito, ninguém seria capaz. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, é ficar com essa palavra, né? Porque primeiro foste tu, Jesus, que divinizou completamente para nos dar. Então ele diz, né? Que agora tu, minha filha, recebe-a em minha vontade. Une-te à minha humanidade. E assim encerrarás tudo. E eu encontrarei em ti as reparações de todos, a retribuição de tudo e minha complacência. Mas bem encontrarei outra vez a mim mesmo em ti. Que grandeza, né? Então, novamente, ele recebe ele mesmo, porque sendo a gente nada, nada, ele entra em nós como nada. E nesse nada, só existe Jesus, não existe vontade humana nenhuma, só existe Jesus, que dá glória a Deus o tempo todo.
naquele momento que a gente recebe. É grande demais esse mistério, meu Deus, eu me perco completamente nesse mistério. Muitas vezes eu choro, choro, choro tanto, porque é muito grande esse mistério. Mas agora ele nos dá essa, como se fosse mesmo uma orientação, uma dica mesmo, de como é que a gente deve estar para receber ele, que a gente deve estar pensando em receber. É ele mesmo, é o próprio, é ele que vem nele mesmo, para entregar ele mesmo a Deus, que é muito grande, né? Então, aqui, a outra meditação, do mesmo livro, onde a meditação é 112. Então, o homem obriga Deus aos castigos. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que vi a meu sempre amado Jesus, lhe pedi que, por piedade, mudasse os decretos da divina justiça. Ele disse: meu Jesus, não mais meu pobre coração desfaz-se ao ouvir tantas tragédias. Jesus, basta. São tuas queridas imagens, teus amados filhos que gemem, choram, se doam sob o peso de meios quase infernais. E ele, a minha filha, porém tudo o que de terrível acontece agora não é mais que um esboço do projeto. Nossa, mãe, se ali estava acontecendo tanta injustiça, e a justiça de Deus vinha com todos os castigos, e olhe, e naquela época se passou 2 guerras terríveis e doenças também. E ele diz que é um esboço do que virá. Jesus, Senhor, misericórdia. Misericórdia, né? Então ele diz que esse, né, é um esboço. E diz, não vê que amplo giro estou traçando? O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá, aqui estava tal cidade, tais edifícios. Haverá lugares totalmente destruídos. O tempo urge. O homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Quis quase desafiar-me, incitar-me. E eu tive paciência. Mas todos os tempos chegam. Não me quiseram conhecer por amor e misericórdia. Me conhecerão então por via de justiça. Portanto, coragem, não se abata tão cedo. São os castigos, né? São os pecados que leva ao castigo, né? A humanidade não quer mais saber de Deus. E aqui a gente vê como a justiça é também amor de Deus. Porque ele não quer que o seu filho se perca. Então ele chama a gente na brandura, no amor, na doçura. Mas quando chega as dores, a gente se afasta. Só que nas dores é onde a gente mais encontra o retorno para Deus. Então, a gente vai para um velório, ali naquela dor da perca de um parente. Meu Deus, é uma dor muito grande. E tantos que morreram, e tantos que morrem. E ali a gente vê o grito por Deus, meu Deus. Então, nesse momento, nessas horas, a gente se volta para Deus. E eu me lembro agora, né, que perdemos a nossa irmã há 10 anos atrás. Foi uma tragédia, assim, a gente não esperava. Foi muito forte, muito triste. Ela tinha 46 anos, era muito nova. Eu estava com minha mãe aqui na minha casa, cuidando dela, que ela estava com um tumor no cérebro. E aí, eu ficava cuidando dela e pedindo ajuda às irmãs. Quem pode vir para me ajudar, né? E algumas vinham, outras não queriam vir.
e ela estava em uma cidade distante daqui, Petrolina, são mais de 8 horas. 8 horas de para chegar, né, de distância. E ela me ligando, e eu disse a ela na época, ai, como eu queria que você estivesse aqui para me ajudar. E eu não sabia que ela já estava com um problema muito sério de pressão, né? E ela estava passando por alguns problemas também sérios no casamento. E isso abalou muito ela, mas abalou demais, porque ela morava distante demais e ela não podia vir. Mas ela me disse assim, eu vou fazer um esforço e vou. Daqui a 8 dias eu estarei aí. Nossa Senhora, com 8 dias realmente, ela veio se enterrar aqui na cidade natal, que é bem próximo da gente. Foi uma dor tão grande, mas foi um rasgo no coração tão grande. Era uma dor assim, indescritível, era um buraco, era um buraco, era um buraco, era uma dor. Eu não sabia, e nós também, todas as irmãs, a gente não sabia lidar com aquilo ali. Meu Deus, era só um grito, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E mesmo a gente perguntava, né, por quê? Como assim? Todo mundo esperava que minha mãe fosse primeiro, e não ela. Né? Pela situação de doença, né? Minha mãe já estava acamada, estava com sonda, já estava assim, realmente nas últimas. Tanto é que no ano seguinte, minha mãe faleceu. Mas pela minha mãe foi uma dor muito grande também, mas a gente estava preparada. E com minha irmã, não. A gente não estava preparada. Então a gente suplicava, meu Deus, era uma dor demais. E aí, ela era evangélica, meu irmão mais velho também, então pediu para o pastor fazer, né, uma oração para todos nós ali. E o pastor olhou para a gente assim, no estado lamentável, lastimado. E o pastor disse o seguinte, não tem o que colocar nesse buraco tão grande que existe dentro de vocês. Nenhuma das outras irmãs vai preencher esse buraco. Nem pai, nem mãe. Nada vai preencher esse buraco. Eu imagino e sei o que é isso. Mas somente Deus poderá preencher esse buraco que existe em cada um de vocês. Nossa, aquilo ali foi um bálsamo. Meu Deus, meu Deus. Um bálsamo assim. Somente Deus pode preencher. Então era uma dor tão grande, um lacerante, mas ao mesmo tempo ali, Deus, Deus, vinde, Senhor Jesus. Preenche a cada um de nós, porque era dor demais. Então, daí por diante, né, houve uma caminhada assim muito forte para Deus, muito forte. Então, às vezes, né, Deus vem com amor e a gente não responde. É preciso ele vir com a dor, com a justiça, né? E é tão interessante que houve depois uma harmonia muito grande na família. E a gente, né, fica, fica com essa palavra, né? O que é a justiça de Deus. Então, também hoje no mundo a gente vê tantas coisas acontecendo que é mão do homem, né? A mão do homem que está acabando com a natureza e tem essas consequências, mas também tudo está na divina vontade. Tudo é plano de Deus, tudo, tudo, tudo. Então, é viver, conviver com tudo que está acontecendo e ver por trás a mão de Deus. Tudo a mão de Deus. Minha outra irmã manda sempre no grupo algumas coisas assim, catastróficas que está acontecendo no mundo. Ai, agora vai ter uma doença. Cuidado, minha gente, que a doença vai pegar todo mundo. A outra hora manda. Houve um momento assim no céu e que houve uma ruptura
da camada de ozônio justamente numa parte do Brasil. A gente não sabe se é fake, mas só para dizer assim, como a gente fica num estado grave, a gravidade de tudo que vai acontecer. E calma, calma, porque por detrás de tudo isso tem o dedo de Deus, tem amor de Deus. Quando o pecado abundou, a graça superabundou. Então, o que está acontecendo no mundo é muito calor. Ao mesmo tempo é muito frio, é tudo aos extremos. E ele diz, né? São os castigos para que o homem volte. São os castigos. A gente vê a juventude estar numa situação tão deplorável que é de dar desgosto, né? E muita dor. Nós temos agora os nossos netos, as filhas, e os filhos já estão criados, e agora a gente está enfrentando essa situação dos netos com essa, os jogos, com a internet, eh, tem que cuidar com essa coisa de gênero, é tanta bomba, como vamos dizer mesmo, em cima, né, da gente, e se não tiver aquela fortaleza, aquela rocha que é Deus, fica difícil, fica muito difícil. Então, cada vez mais a gente sente, eu sinto, que cada vez mais fica perto de Deus, cada vez mais, cada vez mais. Não tem outra coisa para a gente fazer senão viver na divina vontade, viver na divina vontade. E a gente vivendo na divina vontade produz orvalhos benéficos, né? E tanto na nossa família como ao redor, mas o que mais importa é amar a divina vontade, viver a divina vontade. Apesar de tudo, apesar das nossas mazelas, apesar de, então está acima de tudo, a divina vontade. E outra coisa também, eu vendo no grupo aquilo que a Aline falava sobre Jesus dizendo a ela que não se preocupasse sobre o, o conteúdo que se lança, mas as pessoas não acompanham. E foi muito lindo, muito belo aquilo que Jesus diz, que não é para isso, né? A gente não se preocupasse que não vai ter likes, nem vai ter uma grande repercussão. Ele quer, cada vez que a gente vive a divina vontade aqui, né? Porque eu vejo também como semente está se fazendo, semente, né? Está se jogando as sementes. E elas não vão ser imediatamente, crescer imediatamente, tem que ter o tempo. Tem que ter o tempo certo para cada coisa, o tempo para cada coisa. A gente vê, meu Deus, há 5 anos, há 3 anos, Deus sabe de todas as coisas, né? Então dá um alívio também em cada um de nós de estar plantando essas sementes. E é no tempo dele que tudo vai acontecer, não precisa nem pessoas eloquentes, nada disso. Precisa fazer somente isso, fazer a vontade dele e nada mais, e nada mais. E quando se faz a vontade de Deus, acontece tudo de bom, as reparações que são feitas, os orvalhos benéficos, a própria paz dentro de si, a aceitação de todas as coisas, porque tudo é plano dele, até mesmo doendo, os castigos que estão vindo, que dói demais, tem tantas notícias tenebrosas, né? Dos segredos de Fátima, de Medjugorje, de todas essas coisas que de fato vai acontecer, não sei se é no nosso tempo ou não, mas que a gente está passando esse calor intenso, está vendo essas guerras, que graças a Deus vai dar espero, né, que dê uma parada, mas se não para, a gente já sabe do que vai acontecer, mas é ter essa esperança, é dentro de nós, essa vida
essa vida divina em nós, porque é o céu, é o próprio céu dentro de nós. Tudo é assim que a gente passa, é uma calmaria. A gente compreende, né? Pelos conhecimentos que a gente tem do livro do céu, começa a compreender e não fazer um alarido, uma fumaça demais e nem ficar muito preocupado. Eu já passei por isso também. No ano 2000, a gente vivia lendo o livro de Padre Gobi. E tinha em todos os livros, né, de todos os santos, tem aqueles momentos que Nossa Senhora diz o que vai acontecer. Não, se prepare com a oração. E por coincidência também a gente estava muito ligado a Medjugorje, então parecia que tudo ia acabar no ano 2000. Mas Deus é misericordioso, talvez Ele quer dar mais tempo. Como Ele disse, né? Tem muita coisa para ser ainda resgatada. Muitas coisas. E é Ele, é o tempo dele, é com Ele. E a gente só, sim, fazer tua vontade e nada mais. Aquilo que tu queres e nada mais. Só quero somente isso. Então, é esse viver na divina vontade que nos dá esse alento, que nos dá essa paz, mesmo dentro desse momento tão terrível. Eu estava hoje, né, vendo algumas notícias de tantas coisas, né, que está acontecendo no mundo. A gente vê as guerras, a gente vê a violência, é violência demais, misericórdia. Eu ligo o jornal, tem hora que a gente desliga, porque é muita violência. E aí, eu tendo que fazer todas as coisas, e a minha cozinha está muito quente, mas muito quente mesmo. Misericórdia, como está quente. Eu boto 2 ventiladores. E na hora que eu estou cozinhando, aí chega meu marido, me chamou, Lenira, eu disse, eu estou aqui. E tu estás onde? Eu disse, eu estou no purgatório. Meu Deus do céu, queira ficar louco. Dizendo assim, meu Jesus, também pelas almas do purgatório, a gente pede, né? Eu sei que é por uma brincadeira assim, mas é terrível, né? O fogo purificador. Mas para dizer que aceitar, né? Vamos aceitar e fazer as orações, né? Orar, pedir pelas almas do purgatório, essas agonias, essas dores, esses calores terríveis, né? Fazer esse oferecimento, né? Pelos meus que estão lá, que já foram, meu pai e minha mãe. Minha irmã foi já, outra irmã, meus avós, amigos e as almas do purgatório em geral, né? Então, é fazer esse oferecimento e vivendo dentro daquilo que Deus nos pede. Deus me pede, é isso que eu devo fazer. É isso que precisa a gente estar atento, né? A divina vontade. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, minha senhora me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, a meditação é do volume 11,
capítulo 111, 13 de novembro de 1915. Necessidade de Jesus de comungar a si mesmo antes de dar-se aos outros. Como deve a alma oferecer a comunhão? Depois de ter recebido a Santa Comunhão, pensava em mim como deveria oferecê-la para agradar a Jesus. E ele sempre benigno disse: minha filha, se queres agradar-me, oferece-me como a minha própria humanidade ofereceu. Eu, antes de dar em comunhão aos outros, comunguei a mim mesmo. E quis fazer isto para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões das criaturas, para encerrar em mim todas as reparações de todos os sacrilégios, de todas as ofensas que haveria de receber no sacramento. Então, o que eu entendi aqui assim? Que Jesus, assim, entendo aqui que se Jesus não tivesse feito esse ato de reparação, nós, criaturas, não teríamos o merecimento de receber Jesus na Eucaristia, por causa, do pecado original. Mas ele, recebendo a ele mesmo, em nome de todos, ele reparou, pelos atos, de todas as criaturas que iam receber ele na Eucaristia, para que isso, para dar glória, a glória completa a Deus, Penso assim que ofertou ao Pai, divinizou esse ato para que todos pudessem recebê-lo, Então, a minha humanidade, encerrando a vontade divina, encerrava todas as reparações de todos os tempos e, recebendo-me a mim mesmo, recebia-me dignamente. Então, ele recebendo a ele mesmo, que ele tornava, digno, de poder ofertar aos outros o seu próprio, a Eucaristia, seu próprio corpo, sangue, alma e divindade, Então, e como todas as obras das criaturas foram divinizadas, todas as obras de Jesus divinizou, tudo, pela minha humanidade, assim também quis selar com minha comunhão as comunhões das criaturas. De outra maneira, como podia a criatura receber a Deus? Foi a minha humanidade, porque tudo primeiro é Jesus, porque ele só, nós não, se não fosse ele, reparando e divinizando tudo, nós não teria o direito de nada, porque por causa do pecado original, Então foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber-me a mim mesmo, Então foi como aqui eu falei, que devolveu a criatura, o direito de poder receber, porque nós não tínhamos merecimento nenhum, por causa do pecado original, a criatura não merecia receber o próprio Jesus, Agora tu, filha minha, recebe-me em minha vontade, une-te à minha humanidade, e assim encerrarás tudo, e eu encontrei em ti as reparações de todos, a retribuição de tudo e minha complacência, mas bem encontrarei outra vez a mim em ti mesmo. Então agora, na divina vontade, reconhecemos esse ato de Jesus, tomamos posse dele, e fazemos por todos, e tudo, por amor a Jesus, e não
nós, mas o próprio Jesus, esse ato é dele, né? Porque nós somos um nada, né? E a diferença, né, é que na divina vontade, através desses conhecimentos, né, que estamos tendo, passamos a reconhecer tudo que Jesus fez e correspondemos, mas Jesus através, não nós, né, mas Jesus através de nós, né? Não sei, assim, se é bem isso, que eu vi assim que Jesus falou ali através da Line, e assim, o que eu pude compreender, o que Jesus me fez compreender foi mais ou menos isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Agora, então, o segundo trecho, 11.112, 21 de novembro de 1915. O homem obriga Deus aos castigos. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que via meu sempre amado Jesus, lhe pedi que, por piedade, mudasse os decretos da divina justiça e lhe disse: meu Jesus, não mais, meu pobre coração, desfaça a ouvir tantas tragédias. Jesus, basta. São tuas queridas imagens, teus amados filhos que gemem, choram, sedando sobre o peso de meios quase infernais. Então, a Luísa, né, ela pede um basta para Jesus ali, que ela estava assim sofrendo, né, ao ver os decretos ali da justiça. Ela pedia que se desfizesse, né? E porque ela fala para Jesus: são tuas queridas imagens, teus filhos que gemem, choram, segundo sobre o peso de meios quase infernais. Então ela estava sofrendo, né, ao ver as criaturas serem castigadas, né? E ele: minha filha, porém tudo que de terrível acontece agora não é mais que o esboço do projeto. É uma amostra do que Deus tem, do projeto de Deus, né? Daquilo que tem que ser feito, ser executado, né? Mas eu tô, sim, esse trecho até parece que já foi meditado. Não fui eu que li, não sei. Ou é outro trecho parecido, mas... Então, não. Minha filha, porém tudo que de terrível acontece agora não é mais então que o esboço do projeto. Não vê que amplo giro estou traçando? O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá: aqui estava tal cidade, tais edifícios. Haverá lugares totalmente destruídos. Então é assim o que está acontecendo, né? A gente viu há poucos dias, né, nos Estados Unidos, né, aquela cidade inteira, né, que foi destruída, né, pelo fogo. O tempo urge, o homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Quis quase desafiar-me, excitar-me, e eu tive paciência. Mas os tempos chegam. Então, Jesus teve paciência, né? Agiu pela misericórdia, né? Mas vendo o homem, né, que cada vez mais desafia Deus, como ele fala aqui, que não reconhece o amor de Deus, porque Deus aí está mantendo tudo, dando tudo à criatura, né? E não é reconhecido, né? Hoje, quem reconhece, né, é os filhos da divina vontade, né, que estão tendo os conhecimentos do livro do céu, né? Porque e através destes que as criaturas, que é o próprio Jesus agindo
né, através de nós, que as criaturas ou as almas vão receber esses efeitos, né, e que podem se voltar para Deus, né, não só através de castigo, mas reconhecendo a Deus, amando, voltando por amor a Deus, né, que é o desejo de Deus, né, que todos voltem por amor, que reconheçam a Deus, tudo que Deus é, o que Deus faz, né, mas então os que não voltarem por amor, Deus vai ter que obrigar, né, a mandar a divina justiça exige os castigos, né, porque Deus é justo, né, e precisa, o que Ele quer é alma, né, é amor de Deus. Os castigos são o amor de Deus pela criatura, né, para que não se percam, para que se convertam e se voltem para Ele, né, que então, não me quiseram conhecer por amor e misericórdia, me conhecerão então por via de justiça. Portanto, coragem, não se abata tão cedo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade, venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 21 do 1, volume 11, trecho 111. 13 de novembro de 1915. Necessidade de Jesus de comungar a si mesmo antes de dar-se aos outros. Como deve a alma oferecer a comunhão? Depois de ter recebido a Santa Comunhão, pensava para mim como deveria oferecê-la para agradar a Jesus. E ele, sempre benigno, disse-me: Minha filha, se queres agradar-me, ofereça-a como a minha própria humanidade ofereceu. Eu, antes de dar em comunhão aos outros, comunguei a mim mesmo, e quis fazer isto para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões das criaturas, para encerrar em mim todas as reparações de todos os sacrilégios e de todas as ofensas que haveria de receber no sacramento. A minha humanidade, encerrando a vontade divina, encerrava todas as reparações de todos os tempos, e recebendo-me a mim mesmo, recebia-me dignamente. E como todas as obras das criaturas foram divinizadas pela minha humanidade, assim também quis selar com minha comunhão as comunhões das criaturas. De outra maneira, como podia a criatura receber um Deus? Pois é, meu Deus do céu, como, né? Como a gente poderia viver, né? Porque, para começar, né, tudo que Jesus fez, né, além de para nos salvar, né, ele deu tudo para que a gente pudesse viver. É muito incrível, né? Assim como a comunhão, assim, ele está falando aqui que ele divinizou tudo, né? Então a gente sabe que todos os atos que Jesus fez em toda a sua vida foi divinizado, né? Na divina vontade, ele divinizou todos os atos, todos, né? E fez em nome de todos para reparar, né? Em nome de todos, né? Ele era o perfeitíssimo, né? 100% homem, né? Assim como ele era também 100% Deus, ele é 100% Deus, é 100% homem também. E na sua humanidade, assim como nós que vivemos na divina vontade, né? Ele também, né? Ele
ele, na sua humanidade, ele viveu na divina vontade. Então, é muito incrível, né? Ele fez todos os atos, né? Em nome de todos, passado, presente e futuro, divinizando tudo, né? Para dar a maior glória a Deus, né? Para honrar a Deus e dar maior glória em nome de todos a Deus, né? Senão a gente não teria conquistado a salvação, não teria, sabe? É aquele que nem aquele trecho que a gente meditou sobre o adiantamento, né? Que ele fala, né? Tem a ver, porque ele disse que para, né, ter a redenção, para nos salvar, ele teve que adiantar, né? Fazer todos os atos de reparação divinizado, teve que viver tudo, fez os adiantamentos para conquistar a salvação, né? Para acontecer a redenção. Então, assim como ele divinizou todos os atos, né, assim, vamos dizer assim, era óbvio que ele também deveria, para que a gente pudesse hoje estar comungando, receber a comunhão, né, ter a Santíssima Eucaristia, né, ele precisou também fazer esse ato, né, e também ele mesmo, né, na sua humanidade, comungar, como ele vivia na divina vontade, se comungar, né, como ali, vamos dizer assim, como 100% humano que ele era também, né? Então ele se colocou ali como criatura, vamos dizer assim, para dar maior glória a Deus em modo perfeitíssimo. Todos os atos, né? Da maior glória a Deus, de devolver todos os direitos a Deus, ele como um novo Adão perfeitíssimo que ele é, né? Então ele precisou fazer tudo isso para poder também conquistar todos os méritos, esses adiantamentos, para ele poder, né, ter a nossa salvação, a redenção acontecesse. Ele precisou fazer todo esse trabalho, né? Então, uau, é muito grande, é muito lindo, né? E hoje a gente pode comungar, né? Por esse ato de Jesus na divina vontade, né? Ele divinizou, ele ali reparou a Deus, né? Como ele está falando ali, em nome de todas as comunhões sacrílegas, mal comunhões feitas, como a Aline falou, mesmo a pessoa em estado de graça, as pessoas não recebem bem a Deus, né? Tá ali recebendo, né, a Eucaristia, mas ali tá em estado de graça, mas com a cabeça ali totalmente distante de Deus, pensando em si mesmo, pedindo ali, não tem aquela comunhão com Deus, né? Aquela conversa com Ele, aquela ação de graças mesmo, de comunhão com Deus. Não, ela tá com a cabeça lá naquela graça que ela quer, naquele emprego que ela quer. Ela tá pensando nas coisas dela. E Deus tá ali, deixar de lado, entendeu? Então, mesmo a pessoa em estado de graça recebe, é uma comunhão mal feita ali, né? Ali mal recebida, né? Deus não recebe ali os justos direitos ali, não recebe ali a glória devida. Então, Jesus fez isso em nome de todos. Então, é muito grande, né? Meu Deus, a gente tem hoje a comunhão devido, né? Meu Deus, o que Jesus fez foi graças a Jesus, né? Hoje a gente tem a vida, né? Vivemos da vida dele. Hoje podemos nos alimentar, comer, viver, viver. Ele deu tudo para nós. É muito incrível. E para que a gente pudesse ter a comunhão, ter Ele mesmo, poder receber Ele mesmo, Ele precisou se comungar, né? Fazer esse ato, né? De comungar Ele mesmo, né? Meu Deus, é muito lindo. Então Ele nos pede isso, né? Para Ele ter Ele receber, aqui como fala no tema, como deve a alma oferecer a comunhão. Então, assim como Ele, na divina vontade, é assim que tem que oferecer, assim como Ele fez, né? Oferecer em nome de todos, né? São atos ali, ato divino, né? Como a gente deve oferecer ele no modo mais perfeito, é assim na divina vontade, assim como ele fez na sua humanidade, assim ele quer também que a gente faça, né? É assim também os filhos da divina vontade, né? É fazer os atos, as comunhões, as reparações, né? Não só a comunhão, mas todos os atos, né? Reparando a Deus, oferecendo, né? Em nome de todos e por todos, né? Na divina vontade. E assim também na comunhão também, nas comunhões recebidas também, né? A gente faz esse ato de reparação, como a Aline falou, né? Fazer aquela oração, né? Que a gente faz todos os dias. A gente também faz esse ato de reparação quando estiver comungando também, né? Então é muito grande. Meu Deus, que coisa linda, né?
Hoje a gente está comungando, recebendo Jesus por causa dele mesmo ter feito esse ato, né? Senão a gente não poderia receber a comunhão se ele não tivesse feito isso, né? Então, vamos dizer, ele pagou ali, né? Pagou ali o que ali deu adiantamento para receber também, né? Esses méritos, né? Vamos dizer assim, esse bem tão grande que é, né? Ele mesmo, né? A gente poder receber ele mesmo, né? Muito lindo. Aí foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber a mim mesmo, tá vendo? Foi ele, graças a ele. Meu Deus, Jesus, obrigada. Agora tu, filha minha, oferece em minha vontade, une-te à minha humanidade, e assim encerrarás tudo, e eu encontrarei-te as reparações de todos, a retribuição de tudo e minha complacência. Mas bem encontrarei outra vez a mim mesmo em ti, né? Que é na divina vontade. Então ele vai estar vendo ali, se repetir aquilo que ele fez na sua humanidade, né? Ele vai ver se repetindo em nós, e ele vai se sentir, né, complacente, reparado, né? Nossa, muito incrível, né? Trecho 112, 21 de novembro de 1915. O homem obriga a Deus aos castigos. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que vi a meu sempre amável Jesus, lhe pedi que, por piedade, mudasse os decretos da divina justiça. E lhe disse, meu Jesus, não mais, meu pobre coração desfaz-se ao ouvir tantas tragédias. Jesus, basta, são tuas queridas imagens, teus amados filhos que gemem, choram, se doam sob o peso de meios quase infernais. E ele, a minha filha, porém, o que de terrível acontece agora não é mais que o esboço do projeto. Né? Tudo que a gente vê é só um esboço do projeto, né? Do que vai vir pela frente, né? É necessário, como está falando o tema, né? Que as criaturas, o homem obriga a Deus a castigar, né? Então, vamos dizer assim, Deus não tem opção, né? Ele quer salvar a todos nós, ele nos ama e quer nos ver felizes. Então, assim, a justiça de Deus é o amor, é amor de Deus, a justiça, né? É uma graça, um bem muito grande. É muito amor de Deus, porque ele poderia muito bem, assim, é isso que você quer, então, tipo assim, né? É isso que você quer, então tá certo, então fica aí, se desgrace, mas não, ele não quer que ninguém se perca, ele nos ama demais e ele fica triste, né, de nos ver infelizes, nos ver o rumo que a vida que estamos levando, né, os pecados que estamos cometendo, as ofensas, né, em direção a ele, porque ele fez tanto por nós. Olha o primeiro trecho, né? Olha o que ele fez, tudo que ele fez na sua humanidade, a comunhão, né? Hoje a gente pode receber a comunhão, tantos bens, podemos viver, podemos nos alimentar, podemos viver, meu Deus do céu, tanta coisa. Nós somos salvos graças a ele. Então, assim, ele fez tanto, então é uma ofensa muito grande, é uma dor muito grande para ele, né? Ver o homem assim se perder, né? Aí, então ele faz de tudo para salvar. E a justiça dele é isso, né? É muito amor de Deus, né? E obriga, ele não quer castigar, mas é necessário, né, para nossa salvação, para que a gente não se perca, né? Então a justiça de Deus é incrível, né? E a gente deve amar muito a justiça divina. Ela é muito linda, é incrível a justiça de Deus. É uma misericórdia. Eu vejo a justiça de Deus com uma misericórdia muito grande, né? Muito grande, porque a gente não merece, não, porque é muita ingratidão, é muita coisa. Meu Deus, o ser humano sabe, é cabeçudo, né? É cabeçudo demais e é muita ingratidão, muita ingratidão. A gente não merece, né? Mas Deus é tão misericordioso, né? Eu vejo a justiça dele misericórdia. Eu vejo uma parte da misericórdia, a justiça divina. É muito amor e misericórdia de Deus. Ele castigar, ele derramar os flagelos, ele enviar cruzes. É muita misericórdia, muito amor, né? Então, a gente deve amar muito a justiça de Deus, né? E na divina vontade a gente ama, porque a gente sabe, né, que os castigos, né, os flagelos é amor, é muito amor, né? E é um bem muito grande, que quando a alma chegar ali no seu julgamento particular, quando estiver aquela alma que foi salva pela misericórdia de Deus, e ela vai reconhecer isso, vai ser uma glória muito grande para ele, né?
vai dar muita glória para Deus, né, lá no céu, né, quando ela vê que foi salva pela misericórdia de Deus, né, que é a justiça e a misericórdia também. E ela vai louvar a Deus por toda a eternidade, né, por esta justiça maravilhosa dele, né. Ele é muito justo, ele é muito incrível, ele, né. Ai, meu Deus do céu. E a gente tá vendo como as pessoas obrigam, né, a Deus a castigar. E elas mesmas arrancam, como tantos trechos que a gente já meditou, elas arrancam a justiça, né, de Deus das mãos dele ali, né? Não é o que ele quer, mas é o necessário, né? E aí ele continua. Ele falando aqui que é só um esboço, né? Então tudo que a gente tá vendo é só um esboço do projeto, né? Não vê que amplo giro eu estou traçando? Imagine só, né? Tanta coisa acontecendo e a gente só é um esboço. Imagino que está por vir, né? Que está preparado ali, né? O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá, aqui estava tal cidade, tais edifícios, né? Então, né, muitas coisas vai deixar de existir, né? Cidades inteiras vão deixar de existir, prédios, né? As coisas vão mudar, né? Vão ser coisas assim muito grandes, né? É isso que está falando. Haverá lugares totalmente destruídos. O tempo urge. O homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Quis quase desafiar-me, incitar-me, né? Então, assim, ele está tendo paciência, né? O tempo da misericórdia, ele está nesse tempo da misericórdia, tendo muita paciência, mas, né? Tudo tem um limite, né? Tudo tem um tempo, né? Estabelecido por Deus. Então, tem um limite. Então, o tempo, ele fala, o tempo está urgindo e está cada vez mais próximo. Alcançar esse limite, né? E, e como ele está falando aqui, né, elas não quiseram me conhecer através do amor, da misericórdia, vai me conhecer pela justiça. Que seja, né? Amém, que seja, né? Que seja, né? Que seja feita a vontade dele, né? Eu tive paciência e como teve, mas todos os tempos chegam. Não me quiseram conhecer por amor e misericórdia. Me conheceram então por via de justiça. Portanto, coragem, não se abata tão cedo, né? Não se abata tão cedo, porque, né, esse é só um esboço do projeto. Tem muita coisa para acontecer, né? E é isso, né? E a gente tem que amar a justiça de Deus. É tudo por um bem. Tudo acontece por um bem, né? E é isso. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Suprema Majestade, o Rei, sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Eu não sou nada, Deus é tudo. O Pai, eu te amo. Partilha do tema do dia 21. Necessidade de Jesus de comungar a si mesmo antes de dar-se aos outros. Como deve a alma oferecer a comunhão? Depois de ter recebido a Santa Comunhão, pensava para mim como deveria oferecê-la para agradecer a Jesus.
E ele sempre benigno disse-lhe. Então, Luiz aqui já começa, né, pensando em como agradecer a Jesus quando a recebe a comunhão. E Jesus logo vai e diz: minha filha, se queres agradecer-me, oferece-a com a minha própria humanidade, a oferece. Então, quando Luísa se quer agradecer a Jesus, né, a comunhão, temos que agradecer oferecendo, né, a própria humanidade de Jesus, né, como diz. Ele diz: se queres agradar-me, oferece-me com a minha própria humanidade. Então, é oferecer a comunhão como oferece a sua própria humanidade, né? Sua própria humanidade ofereceu. Jesus se ofereceu, né, a Deus, a si próprio, né, com a sua humanidade, né? Então devemos oferecer, agradar a Jesus oferecendo como a sua própria humanidade ofereceu a si mesmo. Então assim poderá agradar a Jesus. E Luísa diz: eu antes de dar, e Jesus diz: eu antes de dar em comunhão aos outros, comunguei a mim mesmo. Quis fazer isso para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões das criaturas. Então, antes de Jesus se dar a comunhão aos outros, ele mesmo se comungou a si mesmo para poder dar a glória completa ao Pai. Porque só Jesus poderia dar essa glória completa ao Pai na sua divindade, né? A divindade de Jesus, a divina vontade, né, de Jesus dando a glória ao Pai, né? Ele se comunga a si mesmo para reparar, né, por todas as criaturas que iria receber a comunhão, né? Aqueles e diz: para encerrar em mim todas as reparações de todas os sacrilégios, de todas as ofensas que haveria de receber no sacramento. Então, por isso que ele se comunga a si mesmo, né, para poder reparar todos os sacrilégios, todas as ofensas, né, todas as heresias que Jesus recebe, né, no sacramento, né. Então, temos que oferecer a Jesus, né, agradecer a Jesus, né, oferecendo como a sua própria humanidade se ofereceu, né, e ele comungando ele mesmo, assim repara, né, ele dá a glória completa ao Pai, reparando, né, todas as ofensas das criaturas que iriam receber Jesus, né, pelas sacrilégios, pelas ofensas, né, pelas comunhão mais mal recebida, pelas comunhão mal celebrada, né, tudo isso ele comungou para poder as criaturas recebê-la, né, toda santificada e divinizada por ele. Diz: a minha vontade encerra a vontade divina, encerrava a minha humanidade encerrando a vontade divina,
encerrava todas as reparações de todos os tempos, e recebendo-me a mim mesmo, recebia dignamente. Então, a humanidade de Jesus se encerrando na vontade divina, assim encerrava todas as reparações, né, de todos os tempos, Ele recebendo a si mesmo, assim ele receberia dignamente, né, santificada e divinizada por ele mesmo. E diz: como todas as obras das criaturas foram divinizadas pela minha humanidade, todas as obras das criaturas já foram divinizadas pela humanidade de Jesus, assim também quis selar com minha comunhão as comunhões das criaturas. Então, já que todos os atos da criatura, tudo que Jesus fez, né? Tudo que Jesus trabalhou, cada ato dele era divinizando os nossos atos, né? Era divinizando os nossos pensamentos, os nossos passos, os nossos trabalhos. Cada ato nós foi divinizado por Jesus, mas ele, ao comungar-se a si mesmo, ele quis divinizar também a comunhão de todas as criaturas, né? A comunhão de todas as criaturas que iria recebê-lo, né? Santificado e divinizado por ele mesmo. De outra maneira, como podia a criatura receber um Deus? Não poderia, né? Se ele não tivesse divinizado tudo, né? Todos os atos das criaturas, todas as comunhões que as criaturas iriam receber, se ele não tivesse divinizado, criatura nenhuma, né? Poderia receber um Deus, né? Então ele preparou, deixou tudo preparado, né? De mãos abertas para todas as criaturas receber Deus, né? Dentro de si, como Jesus, né? Ele deixou tudo preparado. Se não tivesse preparado tudo isso, não poderíamos recebê-lo. Foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber-me a mim mesmo. Então, pela humanidade de Jesus, as portas se abrem, né? E assim nós podemos receber Jesus, né? Assim podemos receber Ele mesmo em nós também, né? Ele mesmo em nós. Que diz, assim, foi a minha humanidade que abriu as portas às criaturas e mereceu receber-me a mim mesmo, né? Agora, tu, minha filha, recebe-a em minha vontade, une-te à minha humanidade e assim encerra tudo e encerrará em ti as reparações de todos, a retribuição de tudo, e minha complacência, mas bem encontrarei outra vez a mim mesmo em ti. Então, ao receber a comunhão, temos que unir, né, a comunhão, encerrar, assim como Jesus pediu para Luís, né, para unir, né, a sua humanidade. Assim, ela repararia em tudo, né, fazer todas as reparações, todas as retribuições e todas as complacências, né, que Jesus vai encontrar
né? Outra vez em nós mesmos, né? Recebemos, comungando Jesus da forma que Ele tanto deseja, unindo-se à sua humanidade, né? Assim como Ele pediu para Luísa comungar a Ele. Então Ele vai ver o seu próprio ato, né, nas criaturas. Ele mesmo, né, fazendo o mesmo ato que Ele já tinha feito, né, e sendo refeito novamente, né, na divina vontade. E continuando, o homem obriga Jesus aos castigos. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que vi ao meu sempre amável Jesus, lhe pedi que por piedade mudasse os decretos da divina justiça. Ele disse: meu Jesus, não mais meu pobre coração desfaz-se ao ouvir tantas tragédias. Jesus, basta. São tuas queridas imagens, teus amados filhos, que gemem, choram, se doam sob o peso de meios quase infernais. Então, Jesus, Luís, assim que se encontrava no seu estado habitual, e assim que vê Jesus, né, ela vai logo pedindo para Jesus parar, né, os flagelos, né, que a justiça divina por decreto queria ser lançada às criaturas. E Luísa vai implorando a Jesus dizendo que ela não aguentava ver, né, tanta tragédia, né? Então pede para Jesus que Jesus não deixe que isso acontecesse, porque seriam imagens, né? Seriam os filhos dele, sua própria imagem, seus próprios filhos, que tanto sofrem, que tanto choram, que tanto gemem a dor, né? E o peso, né? De meio quase os infernais. Muitos sofrimentos, muitos flagelos. Então Luísa não suporta mais ver tantas desgraças no mundo. E Jesus vai e diz: minha filha, porém tudo o que de terrível acontece agora não é mais que o esboço do projeto. Não vê que amplo giro estou traçando? O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá: aqui estava tal cidade, tais edifícios. Haverá lugares totalmente destruídos. O tempo unge, o homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Quis quase desafiar-me e citar-me, e eu tive paciência. Mas todos os tempos chegam. Não me quiseram conhecer por amor e misericórdia. Me conhecerão então por via de justiça. Portanto, coragem, não se abata tão cedo. Então, Jesus respondendo para Luísa, né? Depois de ela ter pedido para que Jesus não derramasse os castigos, né? E Jesus vai dizendo, né, que, porém, tudo isso que está acontecendo não é nada mais que um projeto de Deus, né? E que era um amplo giro, né, que estava sendo traçado
pela justiça divina, né? Então, o que não aconteceria, né? Imagina o que não vai acontecer quando esse projeto for executado, né? Então, ele diz que quando esses projetos forem executados, muitos lugares se dirá: aqui era uma cidade, aqui estava uma cidade, aqui haveria um edifício, aqui haveriam lugares, né? Mas totalmente destruído, né? Está totalmente destruído. E diz que o tempo unge e os homens chegou, né, a obrigar a Jesus a castigá-los de tantas ofensas, de tantos pecados, né? Por não querer saber das coisas de Deus, por não saber da misericórdia de Deus, do amor de Deus, o povo incita a ira, a justiça divina, principalmente nesses tempos, né, que estão fazendo guerras, né, por motivos torpes, né, por motivos que não convém sediar uma guerra, brigando por terra, né, brigando por poder, que leva a isso, né, que leva a isso. As cidades sendo faccionadas, né, a burrice humana, né, sendo mostrada ao vivo, pessoa não tendo amor para com seus irmãos, né? Ninguém pode sair de casa, ninguém pode sair de uma cidade para o outro, de um lugar para o outro, estão faccionando tudo, né? Isso irrita a justiça divina. Muitos carnavais, né? Ofendendo o próprio Deus, ofendendo a própria religião que Deus o criou, né? Ofendendo o próprio Jesus, né? Festas, né? Religiosas, né? Tudo isso, né? Fere, né? O coração de Deus e isso atrai os castigos divinos, né? Quando o homem está totalmente inundado no pecado, fazendo coisas desordenadas, né, no mundo, fora da misericórdia e do amor de Deus. Então Deus diz: se eles não querem conhecer Deus pelo amor e pela misericórdia, vão conhecer pela justiça, pelos prantos, né, e pela dor. Então ele diz que tenhamos coragem, né? Não se abatemos com isso, porque é preciso, é necessário que os castigos, os flagelos aconteçam para que o homem possa se voltar para Deus pela dor, infelizmente, porque não quis voltar para Deus pelo amor e pela misericórdia. Preferiram voltar pela dor. E os que voltam, né? Os que voltam. Porque muitos nem pela dor vão conseguir voltar, né? Mas Deus sabe do que faz, sabe dos seus filhos escolhidos. Então ele faz isso pelos os filhos escolhidos deles que estão se desviando dele e quer que ele volte para ele mesmo. Amém, filhos. Deus abençoe, filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tema do dia 21/1. Necessidade de Jesus de comungar a si mesmo antes de dar-se aos outros. Como deve a alma oferecer a comunhão? Depois de ter recebido a Santa Comunhão, pensava para mim como deveria oferecê-la para agradar a Jesus. E ele, sempre benigno, disse-me: minha filha, se queres agradar-me,
oferece-a como a minha própria humanidade a ofereceu. Eu, antes de dar em comunhão aos outros, comunguei a mim mesmo e quis fazer isto para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões das criaturas, para encerrar em mim todas as reparações de todos os sacrilégios, de todas as ofensas que haveria de receber no sacramento. A minha humanidade, encerrando a vontade divina, encerrava todas as reparações de todos os tempos e, recebendo-me a mim mesmo, recebia-me dignamente. E como todas as obras das criaturas foram divinizadas pela minha humanidade, assim também quis selar com minha comunhão as comunhões das criaturas. De outra maneira, como podia a criatura receber um Deus? Foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber-me a mim mesmo. Agora, tu, filha minha, recebe-a em minha vontade. Une-te à minha humanidade e assim encerrarás tudo. E eu encontrarei em ti as reparações de todos, a retribuição de tudo e minha complacência. Mas bem encontrarei outra vez a mim mesmo em ti. Então, fui escutar novamente a Aline para ver se eu entendi. Eu fui ler o texto. Aí, né, eu fiz a leitura e tal, ainda não tinha entrado na minha cabeça, né? Aí fui escutar novamente a Aline e agora que entrou na minha cabeça, né? Então, Jesus, ele se ofereceu, né? Aliás, ele ofereceu a comunhão, né? Então, Jesus, né? Vamos lá imaginar Jesus na última ceia com seus apóstolos, né? E aí ele consagrou, fez a consagração, como a gente vê o padre fazendo, né? Então, o padre faz a consagração na pessoa de Jesus, né? Que Jesus, naquele momento ali, está na pessoa do padre. E então acontece a transubstanciação, né? A gente sabe. Então, o pão se torna o corpo de Nosso Senhor e o sangue também se torna, e o vinho se torna o sangue dele também. Então, ali, né, Jesus fez aquela transubstanciação e ele comungou. Mas quando ele comungou, né, a Eucaristia, quando Jesus comungou a Eucaristia, ele estava comungando como homem, tá? Então, ele estava usando a humanidade dele naquele momento, a humanidade dele totalmente rendida à vontade do Pai, porque Jesus, ele era um homem perfeito. Por que Jesus é um homem perfeito? Por que se diz isso? Porque ele era Deus? Não. Jesus se diz um homem perfeito porque ele estava na divina vontade, perfeitamente na divina vontade. Então, dele se diz um homem perfeito, porque a vontade humana dele estava completamente, perfeitamente rendida à vontade divina, tá? Como deveria ser, como Deus criou, como Deus pensou. Então, por isso que Jesus era o homem perfeito, certo? Então, esse homem, né, unido à divina vontade, né, que pôde dar ao Pai,
as reparações, né, ou de dar as satisfações, né, todos os atos necessários, né, que iriam reparar, que iriam cobrir todos os sacrilégios, as falhas das criaturas, né, de todos os tempos que haveriam de fazer aquele ato de comungar. Então, né, porque Jesus, ele era um homem e um homem perfeito na divina vontade, ele conseguiu, né, nesse ato de comungar, ele foi lá e comungou, né, e comeu a Eucaristia. Então, nesse ato que a gente faz também, né, percebe? Então, a gente faz também esse ato, né? E Jesus, né, foi ele que conseguiu, né, toda a reparação necessária, né, para que a gente pudesse comungar, né, para que a gente tivesse essa, vamos dizer assim, essa honra de comungar, né? No finalzinho ele fala assim até: foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e mereceu receber-me a mim mesmo. Então foi a humanidade dele que mereceu receber a Eucaristia. Foi a humanidade de Jesus que mereceu receber a Eucaristia. E aí, por causa da humanidade de Jesus, que encerrou todos nós, homens, né, do presente, passado e futuro, encerrou todos nós, homens, e por isso que a gente tem esse privilégio, essa honra, né, essa dignidade, vamos dizer assim, né, de comungar a Eucaristia. Foi por causa da humanidade de Jesus perfeitamente unida ao Pai, né, que deu essa possibilidade, né, porque encerrou todos nós ali naquele ato, né, para que pudesse reparar as nossas comunhões, né, todas as nossas comunhões, né, de todas as pessoas, então das pessoas que comungam indignamente, das pessoas que comungam de qualquer jeito, das pessoas que comungam e não sabe que o que está recebendo, das pessoas que comungam e na mesma hora fica conversando no meio da missa, né, sem precisão, enfim, todos esses atos aí, né, que mostra mesmo assim, como é que eu posso dizer, o desleixo da criatura para com Deus, ou até mesmo, né, o desprezo da criatura para com o Criador, né, para com Deus. Então, todos esses atos Jesus já reparou, Jesus já tinha reparado esses atos. E é interessante porque a gente descobre, né, por que a gente comunga, por exemplo, né? A gente comunga e tal, e a gente sabe que tem pessoas que comunga em pecado mortal, né? E às vezes a pessoa ela sabe que ela não era para ela comungar, né? Nossa, dói demais no coração. A pessoa sabe que ela não deveria comungar e ela vai lá e comunga mesmo assim, né? E a gente não vê, tipo, as pessoas morrendo, né? A terra se abrindo, engolindo as pessoas, porque elas fazem isso. Não vê, né? Não vê. Porque Jesus já deu a reparação ao Pai, né? De todas essas comunhões. Então, Jesus mesmo, né? Como um homem perfeito, né? Tomou a Eucaristia para que nós pudéssemos tomar também, né? E poder ter essa honra, né? Esse merecimento por causa dele, por causa da humanidade dele, né? Perfeita, que encerrou todos nós. Então, eu entendi dessa forma, né? Eu entendi assim. E aí, até esqueci, eu acho que tinha outro raciocínio. Ah, eu tava falando, né? Porque no Antigo Testamento, né, a gente vê lá como era um negócio danado, né, Deus Pai.
agia de uma forma pela justiça, né? Era muito assim pela justiça, a justiça caía matando mesmo em cima das pessoas, muito claramente, né? Então, o homem lá foi segurar a Arca da Aliança para a Arca da Aliança não cair, né? Para a Arca da Aliança não cair, ele morreu, porque ele foi segurar a Arca da Aliança, né? E ele não podia tocar na Arca da Aliança, né? Ele não tinha sido autorizado, enfim. E aí a arca ia cair, ele pegou na arca para ela não cair e ele acabou morrendo, né, o homem. E as pessoas comungam Jesus, né, mesmo em pecado mortal, né, sabendo, tendo consciência disso, e elas não morrem, né? A gente não vê isso acontecer, né? Mas porque Jesus já deu para o Pai, né, a reparação por essas comunhões sacrílicas, né? Ele já reparou, o Pai, né? Por isso que a gente não vê isso acontecer com as pessoas, né? Eu entendo dessa forma. Então vamos continuar. Agora o trecho: o homem obriga Deus aos castigos. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que vi a meu sempre amável Jesus, lhe pedi que por piedade mudasse os decretos da divina justiça. Ele disse: meu Jesus, não mais, meu pobre coração desfaz-se ao ouvir tantas tragédias. Jesus, basta, são tuas queridas imagens, teus amados filhos que gemem, choram, se doam sob o peso de meios quase infernais. E ele: minha filha, porém tudo o que de terrível acontece agora não é mais que o esboço do projeto. Não vê que amplo giro estou traçando? O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá: aqui estava tal cidade, tais edifícios. Haverá lugares totalmente destruídos. O tempo urge. O homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Quis quase desafiar-me, incitar-me, e eu tive paciência, mas todos os tempos chegam. Não me quiseram conhecer por amor e misericórdia. Me conhecerão então por via de justiça. Portanto, coragem, não se abata tão cedo. Então, Jesus está tentando explicar aqui para Luísa como é que ele age, o pensamento dele, como é que ele pensa. Então, aqui é uma coisa maravilhosa, porque a Luísa, ela estava olhando a situação de uma forma muito externa, muito exterior, muito humana, muito superficial. Ela estava vendo o que as pessoas estavam sofrendo, né? E o sofrimento é ruim, o sofrimento é negativo, né? E que dó das pessoas e tal, né? E de fato, assim, o sofrimento humano não é uma coisa fácil, né? Não é fácil, a gente, né, às vezes se emociona até diante do sofrimento humano, né? A gente se comove diante do sofrimento humano, né? Assim como eu imagino, né, que Jesus se comoveu lá no, como é que se diz? Lá quando o Lázaro morreu, né? Que ele viu as irmãs, né, do Lázaro. Eu não sei porque Jesus chorou, né? Não cheguei nessa parte não da Valtorta, né? Mas tô supondo. Então que Jesus, diante daquele sofrimento humano, né? Daquele sofrimento, Jesus se comove, né? Jesus se comove. Então, a gente até se comove diante do sofrimento humano, mas a gente não para aí, a gente não olha só para isso, né? A gente entende que Deus tem um propósito maior por meio daquele sofrimento. A gente entende, né, que aquele sofrimento ele
ele é necessário, ele foi necessário, que ele não será perdido, né? Mas que Deus está traçando um projeto que envolve justamente esse elemento da justiça divina. E é aí que a gente entende que a justiça divina é puro amor de Deus, né? A justiça divina não é um atributo de imperfeição de Deus, né? Porque se Deus em algum momento falhasse no amor, né, então ele não seria perfeito, seria imperfeito, né? Então é uma loucura pegar e ver a justiça divina como um elemento à parte do amor de Deus, né? Então, né? A justiça não é amor, só a misericórdia, né? Isso é ridículo, né? Poxa, isso é ridículo, né? Então quer dizer que Deus não é perfeito, né? Porque se Deus é perfeito, então quer dizer que tudo que ele faz é 100% amor. Tudo que ele faz é 100% pensando no bem dos outros, senão ele seria um ser imperfeito, certo? Então isso é uma coisa muito fácil de entender, de compreender, né? Mas as pessoas simplesmente, né, ignoram totalmente que Deus tem a sua justiça e que a justiça de Deus é perfeita, perfeita. Então, minha filha, porém tudo que há de terrível acontece agora não é mais que o esboço do projeto. Não vê que amplo giro estou traçando? Então ele está traçando um projeto. E o projeto dele envolve a justiça. Ele vai dizer por quê. O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá que estava tal cidade, tais edifícios. Haverá lugares totalmente destruídos. O tempo urge. O homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Então Jesus está dizendo por que ele está usando a justiça. É porque o homem zombou de Deus. O homem incitou a ira de Deus. O homem cometeu pecados horríveis. Pecados horríveis a dizer: Deus não existe. Deus é absurdo. Fez o que queria, o que deu na teia. Não amou o próximo. Fez da vida do outro um inferno. Fez da terra um inferno, um lugar infernal. Então Jesus está dizendo: o homem me obrigou a castigá-lo. Não me quiseram conhecer por amor e misericórdia, porque Deus fica usando com essas pessoas o tempo todo de amor e de misericórdia, porque as pessoas estão pecando e Deus mantém elas no tempo. Deus poderia acabar com a vida delas, ou poderia, né, acabar, enfim, com a vida temporal, ou com a vida em total. Mas Deus não vai fazer isso, claro, né? Mas é modo de falar. Deus poderia, e Deus mantém essas pessoas ainda na existência. Deus poderia, mas não, ele mantém as pessoas ainda. E ele faz isso pelo amor e pela misericórdia que ele tem. Pela misericórdia. Mas as pessoas estão num sono tão profundo de pecado mesmo. É que elas não percebem isso. Elas pensam que a vida é delas. Gente, que coisa absurda. Como é que a pessoa não cai na real? Que Deus que tá sustentando a vida dela? Como é que a pessoa não cai na real? Ainda tem coragem de desafiar Deus. De ignorar Deus totalmente, completamente. De tirar Deus da sua vida totalmente. A pessoa não cai na real que ela não determina a hora que ela vai morrer. Ela não determinou a hora de nascer. E nem determina a hora dela morrer. Isso quer dizer que a vida dela não pertence a ela, pertence a outra pessoa. Foi outra pessoa que determinou a hora dela nascer. E é outra pessoa que vai determinar a hora dela morrer. Ela não tem controle sobre si mesma. A vida dela
não está nas mãos dela. Mas as pessoas, né, pensam que, né, a vida está totalmente sob controle, né? Que isso, eu só vou morrer com 90 anos de idade. 90 não, tá pouco, né? Com 107. Com 107. Né? Aí, de repente, você vê as pessoas, né, morrer de morte súbita com 30 anos de idade. Morre em acidente. Né? Dá um infarto e a pessoa morre. Né? A pessoa, de repente, descobre que tem um câncer e é o fim. Tantas histórias que a gente escuta de pessoas que morreram, não tinha nem 50 anos de idade. Pessoas morreram jovens, né? Morreram novas. E isso mostra que é Deus que nos mantém, é Deus que está nos mantendo. E se a pessoa está pecando, ela está no pecado, Deus está mantendo essa pessoa por amor e misericórdia. Por amor e misericórdia de Deus. Ele está mantendo. Mas aí, né, mesmo assim, as pessoas nesse bem bom da vida, né, não querem conhecer e amar Deus, não quer, gente, não quer. E parece que quanto mais folga tem, mais pecado faz, mais pecado busca. Então Deus, que é muito bom, muito misericordioso, ele começa a apertar as rédeas. Olha que coisa. Minha gente, a justiça é uma misericórdia de Deus. A justiça é puro amor de Deus, sabe? Diante de Deus, justiça e misericórdia, parece ser a mesma coisa. Parece que não tem diferença. Parece que não tem. Deus começa a apertar a rédea para tentar salvar esse povo. E aí ele começa a usar a justiça. Me conhecerão então por via de justiça, ele está dizendo, está falando. Portanto, coragem, não se abata tão cedo, não se abata, minha filha, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, Deus me manda cruz para a pessoa, bendito seja Deus. Faz a pessoa cair do cavalo, bendito seja Deus. Faz a pessoa se frustrar, bendito seja Deus. Bendito seja, destrói uma cidade inteira. Bendito seja Deus. Está mostrando mesmo para a criatura quem ele é. Para que ela possa se salvar, para ela ter alguma chance de salvação. Né? De salvação. Então, Deus aperta as rédeas mesmo, por amor. Por amor. Né? E a gente acha isso a coisa mais linda de Deus. Que bom que Deus faz isso. Que maravilha que Deus faz isso. Ainda bem que Deus faz isso. Né? Que Deus não deixa as pessoas ir direto para o inferno. Né? Que Deus tenta de alguma forma, né, chamar elas. Deus, como é que se diz assim, impele elas, né, a ter uma dificuldade para poder ser chacoalhada, para poder recorrer a Ele, para poder se voltar a Ele, para poder amar a cruz e salvar. Então Deus não deixa as pessoas à toa. Ao contrário, né, Deus está olhando para as pessoas. Então é isso, né? É isso. O homem obriga Deus aos castigos. É o nome aqui do texto, né? Então, acho que é só. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.